eu pedi lá na aba comunidade para vocês me enviarem dúvidas, histórias, igual quando eu abro a caixinha de perguntas lá no Instagram para poder responder para vocês. Esse vídeo surgiu dessas perguntas, então eu queria dizer que se vocês quiserem me mandar perguntas, pode me mandar lá pela abinha comunidades, ou se vocês quiserem me mandar uma coisa um pouco mais pessoal, que vocês não queiram que ninguém leia, me manda lá no contato @psicólogacamilaprado.com.br, porque aí lá vai ficar mais reservado para esse momento de respondendo dúvidas e histórias de vocês e questões, para a gente poder conversar um pouco mais e trazer mais vocês para dentro do canal. E se você gostou da ideia, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que sai aqui. Essa pergunta veio da Emily Faria Silva e ela disse, eu vou até ler aqui, ó. Oi Camila, quais as dicas que você dá para que eu possa ter autoconhecimento? Me manda beijo. Um beijo enorme, eu fiquei muito feliz, porque você acredita que eu fiquei impressionada que eu não tinha falado desse tema, ou pelo menos num vídeo só sobre esse tema aqui no canal? Ainda bem que vocês me lembram, porque senão eu esqueço de tanta coisa legal que a gente fala por aqui. Então eu separei 4 dicas para a gente conversar e pensar um pouco mais. A primeira dica é prestar mais atenção. Quais são as escolhas que você normalmente faz? Quais são as roupas que você usa? O que você costuma pensar? O que você costuma falar? O que você costuma viver? O que você gosta de consumir? O que você deseja, quais são seus sonhos, é ficar atento a essas demonstrações, porque às vezes a gente acha que o autoconhecimento é um processo só interno, mas não, porque aquilo que a gente é representa tudo que a gente viveu e todas as coisas que a gente é. Então isso também é importante. Tudo que a gente produz, então, né, as roupas que a gente foi comprando significam algo. Aquilo, as expressões que a gente costuma usar, o grupo de amigos que a gente escolheu ter, todas essas coisas de alguma forma vão comunicar, talvez não exatamente o que você é agora, mas como você foi se construindo como pessoa. E elas dão dicas importantes para a gente começar esse processo. A segunda dica é se ligue mais ao seu corpo e aos seus sentimentos. A gente chegou num ponto em que as pessoas não conseguem perceber se estão com sede, se estão com fome, ou de reconhecer seus sentimentos. Eu vejo muito paciente que chega para mim dizendo que está ansioso, e a hora que a gente olha, tudo bem, a gente encontra ansiedade, mas encontra uma camada de outros vários sentimentos em que a pessoa não fala sobre eles. É como se a nossa gama de sentimentos fosse limitada àquele que a gente mais percebe ou mais fala sobre ele. Então a gente precisa nomear que às vezes esse nó no peito é angústia, que essa inquietude pode ser ansiedade, ou às vezes que a falta de produtividade é porque eu tô exausto. Ou até perceber que quando você tá estressado é o exemplo. Perceber que quando você tá estressado é só expressão de fome ou expressão de sono. E aí é começar a estar atento com como o seu corpo demonstra esses sentimentos e de começar a ficar atento com o seu repertório. Qual é a quantidade de nomes de sentimentos que você costuma usar? Essa dica 3 poderia ser a dica faça o meu curso Independência Emocional, porque a gente tem um módulo para falar só disso, que tem a ver com olhar para sua família, para sua história. Dica 3, eu poderia resumir e falar, compre meu curso Independência Emocional e fazer aqui um jabá, porque é um módulo todo do curso falando sobre isso, que é entender qual é a sua história. Como que a sua família veio parar nessa cidade? Como foi quando a sua avó começou a namorar o seu avô? Como foi a aceitação? E como a sua mãe foi com seu pai? Tiveram outros relacionamentos? Eles estudaram? Por que eles estudaram? Por que eles trabalham naquilo que eles trabalham? Eles gostam? Ou eles se separaram por quê? E as brigas entre essas pessoas da família? Quais são esses vácuos? Quais são esses espaços da sua história que você não sabe? É quase como se você fosse escrever sua autobiografia e investigar os trechos que você não se lembra, ou que você sente confusa sobre eles, ou que ninguém nunca te contou. Porque a história dos seus antepassados, conta a história da sua infância, os trechos que a gente não se lembra, porque isso é normal, são parte e vão ajudar você a construir quem você é hoje. Preencher essas lacunas pode te ajudar não só a se autoconhecer, mas entender algumas coisas que para você eram outras ou estavam confusas. Eu acho que é ter a chance
de olhar diferente para sua própria vida. Bom, agora a gente está na dica 4. A gente já falou do ponto de vista externo, das nossas atitudes, a gente já falou dos nossos sentimentos e a gente já falou do nosso passado. Agora a gente vai falar de como a gente junta isso, que é a coerência. Então é adequar aquilo que está aqui dentro àquilo que está fora. Então não adianta eu perceber que eu tô com raiva e não fazer nada sobre isso, né? E não conversar com a pessoa. Como não adianta eu estar com sede e não beber água. É um exemplo bobo, mas quantas pessoas às vezes continuam magoadas e mesmo assim perdoam? Ou que estão exaustas e não descansam, ou que estão com desejo de algo e não fazem nada para ir atrás dele. Eu sempre digo que o inconsciente, quando ele comunica esses sentimentos, quando a gente percebe essa comunicação, elas são sempre valiosas e que a gente precisa entender e lidar com elas, senão elas vão ficar cada vez mais fortes. E aí, uma outra coisa que eu acho importante falar nesse momento é que ele possibilita que você demonstre quem você é cada vez mais. Porque é muito comum eu ouvir as pessoas me dizer assim: ah, Camila, mas a minha mãe acha que eu sou isso, eu não sou isso. Ou olha, minhas amigas tratam como eu era naquele momento, elas acham que eu ainda penso nisso. Porque às vezes a mudança aconteceu internamente e ela ainda não tá para fora, ela ainda não foi dita para as pessoas, ela ainda não foi demonstrada, né? Eu digo que a carapaça ainda é a mesma, então a gente precisa atualizar isso para a gente e para os outros. Por isso que a coerência é muito importante. Então, o que é importante a gente entender que o autoconhecimento ele não é um processo rápido, ele não é um processo que termina, porque a gente vai mudando e a gente precisa sempre estar atualizando para nós mesmos. E ele não é só um ato corajoso de se olhar, de encarar essas coisas, mas também de representar, de respeitar elas e de cada vez ter a coragem de ser mais honesto e sincero com você mesmo. E esse caminho você pode fazer tanto sozinho, claro que ele é muito mais difícil, a gente não consegue chegar em todas as camadas, mas eu acho que você sim pode se autoconhecer muito sozinho. Eu já fiz o jabá do meu curso, mas também uma outra coisa importante a se falar sobre autoconhecimento é que você pode procurar um psicólogo ou um psicanalista para fazer esse percurso com você e te ajudar a entender mais coisas, a olhar mais profundamente para você. E se você gostou do vídeo, não se esquece de comentar aqui e de pensar qual dúvida e qual história, qual questão você quer trazer para todo mundo poder participar e poder discutir juntos. Um beijo e tchau!